Eu já sei que você vai ter que regular aí. Bom, glória a Deus. Bom dia, igreja. Antes da gente seguir aqui na palavra, eu queria só... Muito bonito ver as crianças aqui, né? E na hora que eu estava ali, o Senhor me pediu para fazer uma pergunta aos pais, né? Vocês estão fazendo perguntas difíceis para os seus filhos? Vocês estão fazendo perguntas para que vocês possam entender como está o coração deles, se eles estão entendendo o que eles estão vindo fazer aqui, se eles já sabem exatamente qual é a amplitude do Evangelho. Façam perguntas difíceis para os seus filhos. Obrigado. Sejam diretos com eles. Isso é para os pais aqui. Não achem que porque seus filhos estão vindo aqui, ou porque eles estão com uma Bíblia, ou porque eles estão com um livro do cultinho, isso vai salvar eles. Isso é um caminho. Você precisa estar nesse caminho. Já falamos isso diversas vezes. Mas sente e converse com ele. Amém? Glória a Deus. Bom, abra sua Bíblia em Mateus 14. Eu iria fazer uma brincadeira que nem foi feito na última Pequena Família. Alguém sabe aqui o que está escrito, o que fala Gênesis 28 e Mateus 14? Mateus 14, uma passagem mais do que conhecida, decorada por algumas pessoas que eu já vi na internet, mas é onde o Senhor me levou dentro de um momento da minha vida, e eu acredito mesmo que o Senhor tem algo conosco nesse texto, nessa manhã. É a passagem onde Jesus anda sobre as águas. Nós vamos ler aqui o texto de 22 até o 33 ali. Depois nós vamos voltar. Primeiro é para a gente recapitular ali. E o que eu quero com essa leitura rápida aqui é que o Espírito Santo possa ir falando ao seu coração, ok? Então não é só por ler, é porque eu acredito que enquanto a gente leia, o Espírito Santo já vai ministrando no seu coração algumas coisas. 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia da multidão. E despedida a multidão, subiu no monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Se a gente for olhar aqui no primeiro versículo que nós lemos, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante. A gente já conhece uma história de Jesus no barco, que é quando Jesus acalma a tempestade. Jesus está dormindo, aquela tempestade vem, e os discípulos vão lá com medo de morrer, acordam Jesus. Aqui é diferente. Naquela situação, Jesus estava dentro do barco. Nessa situação, Jesus não entrou no barco. O que a gente tira dessa passagem aqui é que a obediência a Deus nos leva ao lugar certo. Mesmo que racionalmente você faça as contas ali
e não faça sentido você estar ou fazer o que Deus está pedindo para você fazer. Mas guarde isso, a obediência a Deus nos leva no lugar certo. E muitas das vezes Jesus não vai estar no barco. Como assim? Às vezes Jesus vai estar no barco, outras vezes Jesus vai mandar você estar no barco sem ele estar. A diferença é que quando o Senhor está no barco, meu irmão, está garantido. Não tem dúvida. Vamos dizer assim, é a pergunta mais fácil da prova. Jesus está no barco, tudo vai bem. Agora, quando Jesus não está no barco, e você tem que entrar no barco, tenha certeza que Ele ordenou. Tenha certeza que Ele mandou. Porque se você entra num barco que Jesus não falou para você entrar, se você entra numa situação onde Jesus não mandou você entrar, salva-nos, Senhor, como a gente vai ler lá no meio do versículo, mas ele vai falar, eu não mandei, você está aí. Então é importante que a gente entenda que isso aqui já bagunça um pouco a nossa cabeça, no sentido de que nós temos algumas exatas, né, guardadas, algumas crenças guardadas na nossa vida, que, com Jesus tudo vai bem, tudo posso naquele que me fortalece. A gente tem alguns jargões, né, alguns tabus de crente, que Jesus é o bombril. Jesus não é o bombril. Jesus é Deus. E como Deus, Ele é soberano. E como Deus, Ele sabe aonde nos enviar e aonde nos enviar. Eu jamais mandaria o Heitor para um mar aberto, falar, pula aí, filho, sem saber nadar. Eu jamais faria isso. Deus trabalha assim conosco. E como diz lá em Romanos 5,19, pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. Mas por causa da obediência de um, muitos foram feitos justos. Então, às vezes você está ali vivendo a sua vida, o seu dia a dia, e você tem a sua família, e aí às vezes você toma uma decisão errada e você pede, Senhor, tem misericórdia. A obediência a Deus, ela tem esse poder de resguardar um todo, mas ela tem o poder a desobediência de expor o todo. Então, primeira coisa aqui que os discípulos fizeram dentro desse texto foi obedeceram a Deus. E eu acho que não foi fácil essa obediência aqui dos discípulos nesse momento, porque, meu irmão, ali eles já tinham passado, porque lá em Mateus 6 já conta a história da tempestade, Jesus dentro do barco, e eles já pensaram, de novo Jesus e a gente no barco? Você já viu essa história, só que antes foi melhor. Jesus estava no barco, agora Jesus não está. Não foi fácil. Eu imagino eles discutindo. Primeiro, que eles não queriam desgrudar do mestre. Segundo, que entrar numa situação que eles já tinham tido uma má experiência, não foi fácil. No 23, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. Essa parte do versículo, chegada já à tarde, só vai fazer sentido quando a gente lê o 25. Então vamos ler o 25. Aliás, vamos ler o 24 e a gente depois lê o 25. No 24, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. No 25, para a gente emendar. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima das águas. Tem muita informação aqui nesses três versículos. Vamos entender o contexto, então, do que a palavra aqui de Deus está tentando nos mostrar. Aonde eles estavam navegando era uma região geograficamente que proporcionava muitas tempestades. Região baixa, vales ao redor do mar, muito calor, água fria, então proporcionava esse tipo de situação aqui de tempestade. Quando a gente olha aqui que chegada já à tarde, Jesus já tinha mandado eles ir, Jesus foi orar, chegada já à tarde no 25, mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. Do tempo que Jesus colocou eles no barco, dispensou eles, até onde Jesus tomou a decisão de ir até eles,
Eu fiz mais ou menos as contas, que quando a Bíblia fala da quarta vigília, é a última vigília. Então, o dia era separado em 4 dias. Aqui era o último período que eles consideravam, que geralmente era das 3 da manhã às 6 da manhã, até o nascer do sol. Então, quando Jesus dispensa a eles final da tarde não tem mistério. O que é final da tarde? Às 7 horas, vamos colocar o limite lá. Meu irmão, das 7 até mais ou menos umas 3, 4 da manhã, eles ficaram mais ou menos umas 10 horas dentro do mar. 10 horas dentro do mar. Na outra passagem que a gente fala de Jesus dentro do barco na tempestade, na hora que eles viram a tempestade, eles foram acordar Jesus. A Bíblia não fala quanto tempo, mas eu imagino que se eu estou num BO e tem um cara que sabe salvar, eu não vou demorar muito para chamar ele. Agora, 10 horas mais ou menos, você sozinho numa situação, quanto tempo você fica sozinho num problema? No 24 diz, e o barco estava já no meio do mar, no meio do caminho. Na nossa vida, no meio daquilo que a gente está vivendo, no meio de um projeto, no meio de uma decisão, no meio de uma situação que a gente decidiu enfrentar, no meio das coisas, é que elas se tornam complicadas. O que a palavra de Deus está tentando nos dizer aqui é que o cenário é um cenário de isolamento. Parece que Deus abandonou. Parece que Deus fez de propósito. Quais situações na minha vida e na sua vida parece que Deus fez de propósito? Te causa um pouco de raiva se talvez é uma situação de propósito que está te fazendo mal? Se você não chegou nesse nível ou nessa situação, um dia você vai chegar. Situações que você está sofrendo, sendo esmagado, pressionado. Se você pegar Salmos ali, você tem um mar de provas sobre isso que eu estou te falando. Mas eu não vou ficar aqui navegando em versículo, vou falar de mim. Situações que você está sendo esmagado, pressionado, apertado, cobrado, sem resposta, sem saber como. Várias situações, e eu outro dia falei para a Carol, falei, não falei? Estou com raiva de Deus, sabe raiva? Que Ele me deixou aqui. Sensação de abandono. Sabe aquela sensação de que, mas eu estou orando, aí você fala, mas eu já não sei como orar, mas eu estou pedindo. Aí a 10ª vigília, você já fez 400 campanhas, e a resposta não vem. Silêncio de Deus. Meu irmão, Deus é tão Deus que Ele tem o direito de ficar em silêncio. Ele tem o direito. É dele isso. Eu estou dando esse exemplo meu aqui, mas em algumas situações eu já orei para Deus. Senhor, eu confio no teu silêncio. Às vezes mesmo sem confiar, mas falando para ver se confiava, assim, sabe? Eu cresci numa casa que eu vi minha mãe, a situação de N campanhas, N tempestades, N meio de caminhos, N caminhos sem ver a luz no fim do túnel, N situações que agora azedou, agora a coisa vai acabar, agora não sei. E hoje, engraçado isso, nós estamos vivendo dias que não são mais só situações financeiras que nos impactam, são situações psicológicas, pessoas ansiosas, pessoas tristes, indicadores de suicídio crescendo, pessoas doentes, pessoas que não conseguem dormir, pessoas que não sabem mais o que faz com os filhos, N tempestades. Talvez jovens que não sabem o que vão fazer da vida. Muitos não sabem e falam, eu vou fazer um YouTube. Muitas pessoas, muitos crentes dentro da igreja que não têm noção do propósito deles, que deixaram de buscar qual é a vocação de Deus para eles.
no meio da tempestade, é onde as coisas se agravam. Porque no meio da tempestade é onde a gente começa a criar solução. Meu irmão, 10 horas dentro de um mar bravo, que eles conheciam, Pedro, Tiago, João e André, cresceram nesse lugar. Vocês acham que eles não tentaram de tudo? Vocês acham que eles ficaram sentados no barco? Igual eu e você? Não, é claro, a gente remou. E às vezes a gente está assim, no meio do problema a gente está lá, rema, e vai, e tenta, e isso e aquilo, e aí não, parece que não tem fim. Meio do caminho. Mas a quarta vigília, o que isso significa? Mas. Uma preposição, certo? Porém, entretanto, os professores de plantão aí. A ante até após, é a única coisa que eu sei das preposições. Mas, portanto, entre. Mas, tá difícil, mas, eu já não vejo mais fim, mas, sabe o que é esse mas no versículo? Limite. Deus conhece o meu e o seu limite. Deus sabe onde aperta, sabe? Quando dá aquele nó, você fala, para que deram esse nó nessa sacola? Eu sou um cara que, se ganhar um presente meu, você não vai tirar um nó, porque eu vou dar um nó, vai ter que cortar a sacolinha, você vai ficar bravo, porque você queria guardar a sacolinha para usar, hein? Limite. Esse mas aqui no versículo, a quarta vigília, é o limite que Deus vai te levar. O que o Senhor nos ensina é que, às vezes, o limite é o começo do caminho, às vezes é o meio, às vezes ele vai te levar até o final do caminho. Dirigiu-se Jesus para eles, caminhando. Cara, isso é demais. Se eu estou num problema, eu quero que Jesus venha voando assim, sabe? Tipo, num cavalo branco, com a espada flamejante assim na mão. Aleluia, às vezes é bom, né, Toninha? Mas a gente tem que entender que as soluções de Deus para os nossos problemas, ou as soluções de Deus para situações difíceis, as situações de limite, as situações que a gente acha que tem que ter o plano mirabolante se desdobrando, as soluções de Deus são simples. Simples. Jesus olha de terra, eles deviam estar mais ou menos a uns 5 quilômetros, eu acho que mais ou menos 5 quilômetros é do canal 6 ali da Praia de Santos, deve ser até uma praia do Guaiúba ali do outro lado, a mar. Jesus olha da areia, sabe que eles estão lá. Você acha que Jesus olhou para a água, para a areia, para o céu, para o vento, Você acha? Se ele olhou, no mínimo ele deve ter louvado a ele mesmo. Oh, criação linda que eu fiz. Mas, meu irmão, o que ele vê é a tua necessidade. Ele olha você lá, ele fala, eu preciso ir ali. E ele vai. Você não, e eu não precisamos pensar que Deus tem que entender do número do processo que está na mesa do juiz, ou do que tem dentro do armário que está lá faltando, ou do problema que o seu filho tem, que você precisa. Deus não precisa saber disso. Deus precisa ver o teu coração, e o teu coração precisa gritar para Ele no limite: Senhor, deu, já deu. E o que o Espírito Santo me levou a pensar quando, imaginando Jesus dando o passo sobre a água, eu juro que eu fui atrás de ver vídeo, de tentar entender fisicamente como que poderia se pisar sobre as águas, como que foi esse milagre, né? Como que foi? E eu cheguei no limite, aí eu parei e falei, chega, agora não dá mais para pesquisar. Eu vi uma empresa americana, se não me engano, que desenvolveu uma água com alguns átomos mais densos e que formam uma camada, e aí o negócio meu, acho que foi uma empresa americana, mas
Eu vi uns japoneses lá fazendo isso aí. Os caras vêm assim, vêm correndo em cima da água, assim, os caras passam de um lado para o outro, e, tipo uma alegria. Aí o slogan assim, já é possível andar sobre as águas. Falei, caramba, os caras estão evoluindo mesmo. Mas eu fui achar isso aqui na Bíblia. Como que Jesus andou sobre as águas? E um versículo bem marcante para nós. Antes disso, olha o que diz em Jó 9:8. Quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar? A dúvida que eles tinham, nós temos. Quem? Quem é capaz? Sabe o Chapolin? E agora? Quem poderá nos salvar? Hebreus 11:1. Olha como Jesus andou sobre as águas. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Quando a gente pega essa palavra que é a certeza de coisas, ou o firme fundamento, talvez está na tua Bíblia, a palavra firme na Bíblia, não vou gastar o tempo explicando a origem do grego, mas o firme é algo que se coloca sobre. A palavra de Deus é sustento. O que Deus usaria para caminhar sobre as águas? A própria palavra, que já foi estabelecida. Ele é a criação, Ele é o autor, Ele sabe como. E aí estamos nós, diante do problema, precisando caminhar. O que nós fazemos? Procuramos soluções fora da palavra de Deus, sendo que a palavra de Deus já nos dá todo o embasamento, todo o sustento, toda a firmeza, toda a resposta. A diferença de quem constrói uma casa na areia, quem constrói uma casa na rocha, sabe qual é? É só o fundamento. A gente já sabe disso, Leandro. Mas a tempestade bate igual nas duas. O vento, a maré, tudo acontece igual nas duas casas. É o mesmo exemplo. O que sustenta Jesus a caminhar sobre as águas é o firme fundamento, é a própria fé de Cristo. É muito louco isso, porque não tem a ver nada com Pedro, não tem a ver nada, é a própria, Jesus usando a própria palavra. Em João 1 diz que Ele é o verbo, é autossuficiente. A palavra de Deus diz que nele tudo subsiste, dele tudo foi criado. No 26, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. O que me chama a atenção aqui é que os discípulos viram o caminhar sobre o mar. O que isso significa? Meu irmão, às vezes Deus vai demonstrar soluções na nossa vida com tal fé que nós não poderemos compreender. A fé de Cristo aqui fez um buraco na cabeça dos discípulos. Como é possível? Jesus caminhando sobre as... O que é aquilo ali sobre as águas? Até então eles nem sabiam que era o Cristo. E aqui entra um ponto-chave para nós, porque o medo, a tempestade e tal, você vê que o foco aqui, apesar que eu imagino que os discípulos já tinham experimentado esse problema de morrer afogado e tudo isso, eu acredito que no texto aqui, o que o Senhor quer nos ensinar não é sobre somente olhar as circunstâncias ao redor. Aqui são as coisas que não podem ser compreendidas. E eu acho que isso é talvez o maior problema do nosso século. As coisas que não podem ser compreendidas. Por quê? Porque o medo, que nos afeta tanto fisicamente quanto psicologicamente, ele é causado por ou alguma imaginação, ou algo que nós não podemos compreender, ou alguma crença. O que o medo tem provocado na sociedade atualmente? Ele tem provocado, tendo como raiz, como causa,
o estresse. Eu acho que na última semana eu ouvi umas 4 pessoas dizendo para mim assim: nossa, parece que o dia meu está tendo 12 horas. Mais alguém? Eu estou muito com essa sensação. Da meio-dia eu olho, cara, eu pisquei, era 8 horas, agora são meio-dia. Estresse. Nós estamos sendo estressados diariamente, continuamente, matinalmente. Está vindo um estresse sobre nós de você acorda e já tem que ter a sua agenda, e já tem que ter... E isso aqui é um problemão, porque quando você acorda, e você acorda com a cabeça naquilo que você não tem controle, que é o seu dia, isso já te causa um medo da falta de recurso. Essa falta de recurso te leva a um reprogramar da sua agenda. Esse reprogramar da sua agenda diz que você não pode parar e ler meia hora. Quando você vê, você entrou no barco sem Jesus, que Jesus disse para você não entrar. Quando você menos esperar, você está lá, bonitinho, sozinho, com os pés dentro do barco, onde Jesus disse para você não entrar. Diariamente sai um barco do cais. Diariamente você está lá, e você precisa entender se Jesus está no barco, se ele não estiver, se ele mandou você entrar. O medo tem causado isso. Esse estresse, essa carga, essa agenda louca, gera sobre você uma ansiedade, sobre mim uma ansiedade. Ansiosos. Você deita ansioso? Você acorda ansioso? Você tem controle sobre isso que te deixa ansioso? Não tem. Muito provavelmente você não tem. Porque se você tivesse, você acordaria no dia seguinte, pensaria um pouco melhor, tentaria resolver. Tem coisas que você consegue. O que você não consegue, 10 horas remando, você acha que eles conseguiam resolver? Você acha que eles estavam ansiosos ou que eles estavam andando de escuna? Eles deviam estar mega ansiosos. Ansiosos pelo quê? Por morrer? Eu, sinceramente, acho que eles não deviam estar ansiosos por morrer. Eu acho. Mas eu acredito que eles estavam muito ansiosos para chegar do outro lado do mar. E às vezes eu e você estamos assim, no meio do caminho, com toda essa palavra de Deus, com toda essa obediência, com tudo acontecendo, mesmo com medo, entendendo, se esforçando para não se entregar, mas de repente você cria uma ansiedade assim, ó. Isso tem que acabar logo. E Deus disse para você e para mim: quem disse que isso tem que acabar logo? Quem disse? Quem te falou que vai acabar agora? Isso é um primeiro princípio de incredulidade, porque você olha e você não consegue crer que aquilo é de Deus. Você olha para aquela situação e você não consegue enxergar Deus ali. Fala, cara, não tem nada a ver isso aqui que está acontecendo. Tem nada a ver, por que eu estou nisso aqui há tanto tempo? E aí sim, a ansiedade te leva para o medo. E o que o medo faz? Paralisa. O medo, além de ele ficar criando outros medos, porque você tem ali uma raiz e aquilo fica trazendo para a tua vida outras imaginações, outras possibilidades de coisas dando errada. Como uma vez disse o pastor Ricardo numa pregação: meu irmão, é só na sua cabeça que está para acontecer isso. Às vezes ele falou, ele dizendo, né, vou dar o contexto, ele recebeu uns irmãos, e os irmãos: não, pastor, é que eu estou com essa causa aqui no juiz, e isso aqui dá errado, e não sei o que, não sei o que lá. Ele falava: meu irmão, já aconteceu? Não, então é só na sua cabeça. Ah, mas meu Deus, como é que eu vou resolver isso aqui? E a minha família, e o meu emprego, e essa situação? Calma, já aconteceu? Não, então é só na nossa cabeça. É só na nossa cabeça. Enquanto Deus não diz, é só na nossa cabeça. Meu foco está nisso? Não. Hoje eu creio que o Espírito Santo nos trouxe aqui, não é para
esmiuçar os nossos problemas. O Senhor não nos trouxe aqui para esmiuçar os nossos medos. O Senhor nos trouxe aqui para esmiuçar a nossa fé. O Senhor nos trouxe aqui para entender como anda a minha e a sua fé. O Senhor nos trouxe aqui para analisar talvez um cenário um pouco mais macro, de onde nós estamos no mapa, e entender, filho, aonde está havendo incredulidade aqui? O Senhor está nos trazendo a realmente colocar os nossos medos, colocar a nossa ansiedade, colocar as nossas dificuldades, colocar tudo isso, mas não para colocar o foco em nós, para colocar o foco nele. Porque quem está dentro do barco, presta atenção nisso, quem está dentro do barco não pode fazer nada por você. Quem está às vezes ao seu redor, no seu problema, dentro da sua casa, meu irmão, não pode fazer nada por mim e por você. Eu tenho a minha esposa, glória a Deus, minha coluna ali dentro de casa. Ela não pode fazer nada por mim. Ela pode orar de vez em quando, mas tem problemas que é só o Senhor. Se ela quiser buscar a Deus para que Deus faça em mim, mas eu não posso chegar nela e pedir uma resposta. Ai, e aí, o que eu faço nisso? Eu sou um cara assim. Às vezes eu estou apertado no limite lá, sabe? Aquele nozinho do presente. Às vezes eu estou ali, agonizando, e eu chego nela. Isás, ela fala... Posso fazer nada. Em algumas situações ela até falou para mim: sai para lá com essa tua ansiedade. O que podemos fazer? Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, essa palavra de Deus tem de bom ânimo. Eu já preguei sobre isso. Sou eu, o eu sou. Lembram disso? Não temais. Ele fala 3 coisas que era tudo que os discípulos não queriam ouvir. Tem de bom ânimo, sou eu e não temais. Irmão, se eu estou no meio de um problema, e eu estou remando, e eu estou esgotado, e eu estou cansado, e eu quero que alguém venha falar comigo para me ajudar, no mínimo eu quero que essa pessoa venha e me dê um coaching. O que está acontecendo? Eu gostaria do Paulo, assim, me ajudando, sabe? O Paulo Oliveira. Vem cá, filho, senta aí, vamos ver o que está acontecendo aqui. Não, aqui você tem que ir por aqui. Quando você está com um problema, você quer resposta logo. Você não quer pensar. Quando você está apertado, você quer que pingue um dinheiro na conta. Estou errado? Dinheiro não traz felicidade. Dê-me o seu e seja feliz. A gente discuta muito isso. No problema, eu quero a resposta. Eu não quero ter que pensar. Eu já estou esgotado, Deus. Não quero ter que raciocinar mais. Não quero ter que buscar mais. Não quero ter que ler mais. Não quero ter que fazer mais jejum. Sabe aquele negócio assim? Esgoelando, fritando na bandeja do processo de Deus. Igual a lagartixa, né? Que você corta o rabinho, ela ainda fica... rã, né? Que você corta a cabeça, ela pula. A gente fica assim às vezes. Doido para Deus... dá um checkmate em nós, para a gente... E Deus não vai fazer assim. Deus não trabalha no meu método e no seu. Para de criar plano para Deus, de ação. Para de criar solução para Deus. Braço de ferro. Ai, Senhor, não, mas... veja bem, e fica aquele negócio. Eu já vi uma pessoa quebrando o braço num campeonato de braço de ferro, que inclusive foi na igreja. E eu vi alguém se desesperando quando viu o braço. É desesperador. É desesperador ver o seu problema, é desesperador ver o problema do outro. Para Deus, problema A e problema B é só um motivo. Para Deus, problema A e problema B na nossa vida é só um motivo. Sabe o que significa essa passagem 27? Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus estava pegando os discípulos, trazendo eles para a essência dele.
Jesus furou a bolha de tudo que eles criaram na mente deles e trouxe eles para a essência deles. Tem de bom ânimo, acorda, olha a tua identidade, olha quem eu te fiz, olha tudo que a gente viveu até agora. Eles tinham acabado, no capítulo anterior, eles tinham acabado, o versículo, eles tinham acabado de sair da multiplicação dos pães. É a segunda-feira de manhã e a tua segunda-feira à noite. Você acabou de receber uma palavra. E Deus aqui chama eles para a essência, para a identidade que Deus estava formando neles. Calma, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Ei, sou eu. Calma. E o que Deus faz? Deus faz tudo que a nossa carne tenta fazer contra nós. A carne tenta colocar medo em nós. Não era isso que a carne estava projetando sobre eles? A situação, a tempestade, o cansaço, a exaustão, estavam projetando sobre eles pressão, cansaço. E Deus vem, e no final Deus ainda tem o amor de falar: não temais. Esse é o Deus a quem nós servimos. Ele pega a gente no meio do problema, totalmente sem fé, totalmente incrédulo, e Ele renova a nossa identidade, renova nosso entendimento de paternidade, e Ele renova sobre nós as forças, o amor. Por que Ele faz isso? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Conhecemos de cor. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o quê? Jesus tem a pachorra de chegar no meio do problema e dizer assim: pô, sabia que eu amo você? Cara, eu não quero ouvir isso agora, Deus. Mas quando Ele fala isso, aquilo quebra as tuas pernas. Ei, vem cá. Tinha um negócio importante para te falar. E hoje eu acho que Ele vai falar: ó, filho, vem por aqui, faz assim. Aí Ele fala: sabia que eu te amo? É a mesma simplicidade que Ele fez de caminhar sobre as águas. Ele para, Ele te traz, Ele olha para você. Sabe por quê? Porque eu e você somos a maior criação dEle. A maior criação. Nós vamos alcançar uma plenitude de vida quando nós olharmos para a nossa vida e ver tudo que nós construímos desfazendo e nós amarmos o Senhor. Essa é a plenitude, esse é o retorno que o Senhor espera de nós. E esse retorno é que nos garante o cuidado de Deus. No 28, e respondeu-lhe Pedro. Olha lá, Jesus vem, e o que Jesus fala? Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E aí vem Pedro. E respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. O que Pedro está dizendo aqui? Quero fazer igualzinho o Senhor. Eu vi o que o Senhor usou como firme fundamento. Eu estou entendendo, eu acho. Mas Pedro aqui, ele teve que tomar uma decisão anterior a isso. Se o barco estava bagunçado, eles estavam vendo o fantasma, de boa que eles não estavam. Para ele ter que levantar do barco. Eu, então, se eu tivesse sem óculos, ia ser um fantasma até hoje para mim. Mas Pedro deve ter feito assim, ó. Quando Jesus falou, ele não tinha tanta certeza se era o Senhor. Mas ele falou: se és tu. Aonde estavam os olhos de Pedro? Em lugar nenhum. Pedro não estava querendo ver a imagem de Cristo. Pedro estava dizendo assim: se és tu, se é essa fé que tu está dizendo que está aí, então eu quero a mesma fé. Porque ele sabia que somente um poderia proporcionar o que estava acontecendo: próprio Deus. Então Pedro, ele não consegue olhar direito, mas ele fala: se és tu,
manda-me ir ter contigo. Me manda até aí. Me manda na mesma fé. No meio do problema, a gente tem que falar isso para Deus. Senhor, eu não estou vendo direito, não estou enxergando, mas me faz fazer como o Senhor faz. Me faz ter o coração que o Senhor tem. Me faz pensar como o Senhor pensa. Me faz olhar como o Senhor olha. Me faz falar com aquele cara que eu odeio como o Senhor fala. No problema, meu irmão, a gente tem que parar um pouquinho de pensar na gente e vestir a roupagem de Cristo. Senão, vai ficar no meio do mar ali, remando até dizer chega. E Pedro diz isso. Por cima das águas. Pedro não estava pedindo um plano mirabolante. Senhor, então faça o barco voar até o Senhor. Senhor, então, ele fala, então, é a mesma fé. Pedro pega, analisa, copia, traz para si e fala, deixa eu fazer igual. E o que o Senhor diz? Vem. Cara, isso é demais em Deus. Porque à medida que eu e você depositamos fé no Senhor, Ele vem e deposita em nós. À medida, se é pouquinho que você deposita no Senhor, é pouquinho que Ele vai depositar. Se é mediana. E se a gente deposita uma fé em Deus, que os outros olham e falam, meu, você é louco. Deus vai falar, isso aí é dos meus loucos mesmo. Deus vai te fazer como o doido do mundo. Vem, disse o Senhor, vem. E eu imagino Pedro descendo do barco e andando sobre as águas. O que esse versículo também nos ensina? Que a gente precisa crer nos fundamentos do Senhor. Mais do que crer, a gente tem que desejar. Eu já entendi o que Ele fez, agora eu desejo fazer igual. A palavra de Deus nos diz que nós faríamos obras maiores que as deles. O que significa? Que Ele não é egoísta. Que Ele simplesmente disse, isso que eu estou mostrando é o que você pode conhecer, é o que você pode viver e é o que eu posso te dar. Precisamos aprender a buscar uma resposta de Deus. Resposta. Senhor, às vezes a gente está tentando, desenrolar as coisas, e a gente pega e não pergunta, não ora, não faz um jejum, não pede um sinal. Qual foi a última vez que você pediu um sinal para Deus? Senhor, me dá um sinal se é para fazer isso aqui. Essa palavra aqui, eu tive 3 sinais claríssimos de Deus, claríssimos, assim, claríssimos. Posso até falar, um deles foi encontrar um barco de papel escrito Jesus e Pedro. Eu encontrei o papel, não foi na minha casa, não foi aqui na igreja, eu encontrei um papel, eu olhei e falei, nossa, o que é isso? Beleza. Eu vinha com algumas ideias na cabeça, textos, né? Quando você vai pregar, você fica, né? Meio tateando, assim, cobra cega. Aí você traz para dentro, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Aí Deus começa a falar. Aí vem uma palavra e acende uma chama. E será que é isso, Senhor? De repente o Senhor pega e fala. Sabe quando você sopra oxigênio no fogo? Ele fala, é isso. Aí Deus vai dando os sinais. Por que a gente faz diferente no meio do problema? Por causa do estresse, da ansiedade, do medo, da pressão. Aí a gente parece que vira um analfabeto a respeito de como lidar com Deus. Fecha a porta, entra no teu quarto em secreto, fecha a porta do teu quarto em secreto, teu pai te ouvirá. É em secreto. Então, no meio do problema, eu estou aprendendo isso e a dura penas, porque eu sou o cara que eu gosto de ir, falar, e vem cá, e sossega. Tu pode, Jesus não pode, então exija uma resposta de Deus. Exija. Senhor, fala o que tu quer. E no momento certo Ele vai dizer para ti, vem. E quando Ele diz esse vem, no 30 diz,
Mas, sentindo o vento forte, de novo, olha o mas aí, aquele limite. Sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Obviamente aqui nesse texto, quando nós tiramos os olhos de Jesus, passamos a sentir mais as circunstâncias e a nossa fé é atacada. Está bem óbvio isso no texto. Você está lá, você entendeu. Você chegou aqui domingo, usando o exemplo de Pedro, né? Você entendeu o modelo, você entendeu a palavra, você isso e aquilo, você pega aquilo, traz para dentro, internaliza aquilo, você faz um planinho de como que você vai botar aquela palavra em prática. Aí você começa, né? O aquecimento para andar com Deus. Só que a gente esquece de um detalhe importante. Não é o que o outro disse, é o que ele disse, que vai te manter na fé. Não o YouTube, o Spotify. Eu sou um grande consumista desse tipo de conteúdo. Gosto. Minhas horas vagas, eu vou almoçar, eu vou não sei aonde, maninho. Mas não é isso que vai manter a minha fé. Não é isso que vai manter a tua fé. Não é isso que no meio do problema vai te dar uma resposta. Às vezes a gente está com um problema e fala: eu vou ver essa pregação desse tema, desse cara, para ver se dá um insight. Deus é Deus de insight, de dica. O Senhor não é esse Deus. O Senhor é o Deus que esquadrinha os corações. A palavra de Deus é aquela que divide juntas e medulas. O Senhor é o Deus de intimidade. Quando eu falei aqui, no início da palavra, o aviso para os pais: sentem com seus filhos, façam perguntas difíceis. Deus quer perguntas difíceis conosco. Deus não quer chegar contigo, sentar e falar: e aí, como foi na escola hoje? E aí, foi legal lá na casa da vovó? Filho, o que está pegando? Cara, estou te vendo triste. É esse tipo de pergunta que Deus vai fazer com a gente. Só que Deus só tem essa oportunidade de fazer perguntas assim com a gente quando a gente para, senta. E uma coisa que a gente não tem praticado muito nas orações é ouvir Deus. A gente para ali e, como disse Nando, lista de pedido. Precisamos parar, ouvir o Senhor falar, digerir. E aí eu vou mostrar como que nós vamos fazer isso aqui muito na prática, ainda dentro desse texto. Ainda dentro desse texto aqui. O finalzinho desse texto, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Porque o Senhor, ele entra no meio de um problemão, de uma forma improvável, não perdendo a essência do que ele veio fazer nessa terra e ensinar. E ele ainda fecha com chave de ouro, dizendo assim: mas calma, vocês estão no processo, eu amo vocês. Então essa não é uma palavra de exortação sobre a minha vida e sobre a tua vida. É uma palavra de reafirmar a fé que já tem aí dentro. A palavra de Deus que já tem aí dentro. É uma palavra de pegar o texto ali e colocar negrito. É uma palavra de pegar o que você já está experimentando, voltar lá, revisitar e entender: espera aí, o que o Senhor estava tentando dizer aqui mesmo? É uma palavra de cansar mesmo. Cansar. O Senhor está nos chamando a vir num momento, numa situação da nossa vida e falar: eu vou abrir de novo a chance. O que é, Espírito Santo? O que é aqui? Como é aqui? O que você quer aqui? E aqui, no 31. Então, vamos ler do 30 para dar sentido. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, disse Pedro: Senhor, me salva. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu fui ver o que é essa palavra, o que Jesus estava querendo dizer com homem de pequena fé. Se alguém vira para mim e fala: você não crê não? Ouvi sexta-feira, não lembro quando foi agora.
esses dias, conversando com um cara, aí eu, nossa, mas eu não sei se vai dar certo, tal, não sei o que lá, o cara, sabe aquele, já viu no YouTube, no Instagram, aqueles campeonatos agora que tem de tapa, já viu? Nunca viu? Já viu, né? Os homens já viram, os homens, eu aguentaria, dá outro. Mas tem um campeonato agora que fica um parado na frente do outro e um tapa na cara e vê quem aguenta. Aí os caras ficam, meu, olha. Da série Por que os Homens Vivem Menos. Ele me deu um tapa, esse cara. Porque eu estava falando, cara, mas aí tem que ver e tal. Não, aí talvez dê certo, aí não sei o quê. Aí ele falou, ele estava digitando assim, ó. Aí ele, vocês têm muita pouca fé. Ele, eu falo isso toda hora para minha esposa. Eu, caramba, meu. Na hora eu, com essa palavra aqui, né? Eu, Senhor, precisava disso também. Um incrédulo, o cara me falando isso. Sabe o que significa isso? No grego, aí eu vou vir no grego, se diz oligospistos. Oligospistos é o que significa homens de pequena fé. Fé pequena, que vem da palavra óligos, do grego, que significa insignificante, sem extensão, sem duração, sem valor. Então Deus estava dizendo para eles assim, de novo? Vocês incrédulos? De novo? E Jesus não falou de Pedro, não. Ele botou no plural, ele falou, homens de pequena fé. O que significa? Que a fé dos outros era igual a de Pedro. A de Pedro era igual a dos outros. Porque de nada vale um processo começado se ele não estiver finalizado. De nada vale uma palavra que o Espírito Santo vem e coloca no teu coração se essa palavra não ganhar força, vida e florescer. De nada vale eu plantar a semente e não dar o fruto. Senão o que comeríamos? Então o que o Senhor mostra aqui é, quando a nossa fé não é o suficiente, em algum momento nós vamos depender dela e vai faltar. Não vai durar. E eu fui pesquisar na Bíblia quando que essa palavra foi usada. Porque se é uma palavra grega, provavelmente em algum outro momento eles proferiram isso. E aí, olha só que legal. Era uma palavra usada apenas pelo Senhor com os crentes como uma gentil repreensão da ansiedade. Cara, muito bom isso aqui. Bateu em você, bateu em mim e está valendo. Mas muito bom. É como às vezes o meu irmão, às vezes a gente, quando um vacila ou quando o outro faz uma meleca, suja alguma coisa, a gente fala, ô Zé. É tipo ô Zé. Sabe? Tipo, Jesus olhou para ele e falou, vocês estão ansiosos, vocês estão devendo. Jesus olha para isso, parece que é uma coisa, né? O mar, o barco, o vento, isso e aquilo. Parece que é um negócio apocalíptico, né? Que Deus está fazendo. Deus só está fazendo assim, inicia teste do coração, para ver como eles estão. Problema na sua vida e na minha vida é só um teste que Deus está fazendo. Tem nada a ver com quem você é, com quem eu sou, com quem Ele é. Tem nada a ver. É só um cenário, meu irmão. É só um teatro que Deus faz. Deus usa isso para ver como está o seu coração. É só isso. Não tem aqui sabe, quem já viu aquele filme, O Show de Truman? É isso, Deus pega e Deus, por quê? Meu irmão, imagina a situação, Deus move os céus, Deus move o mar, Deus faz relâmpago cair, só para ver como está o teu coração. Então é isso mesmo,
No dia difícil, Deus faz a resposta torta vir, Deus faz o cara grosso vir, Deus faz o tempo maior acontecer, tudo acontecer, só para ver como está o teu coração. Só para ver se você vem e bate na porta dele. Ele, opa, funcionou. É isso que Deus está fazendo. Homens de pequena fé. Quando o Espírito Santo fala ao teu coração que foi uma fé pequena, lembre disso. Foi uma gentil repreensão dele a respeito da tua ansiedade, da minha ansiedade. Foi gentil. Ele não está te cobrando. Ele não está dizendo que você é ruim, que você é o pior, que você não entendeu, que você é isso e aquilo. Ele está falando, ô filho, repensa. Tiago 1, não precisa abrir não. Tiago 1, 6 e 8. Porém, peçam com fé, e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Judas 1, 22 diz assim: tenham misericórdia dos que têm dúvidas. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas. Mas no final do 31, quando o Senhor fala, Jesus segura a mão de Pedro, traz ele, e ele dentro do barco diz, homens de pequena fé. Qual é o final do versículo? O que o Senhor pergunta? Por que duvidastes? O texto termina sem fala de Jesus e sem fala de Pedro. O texto termina com uma interrogação. Aqui só diz depois no 32 que eles subiram para o barco, o vento acalmou, então aproximaram os seus que estavam no barco e adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mas ele termina aqui o diálogo com Pedro dizendo, por que duvidastes? Foi a única coisa que eu não consegui escrever até onde eu precisava, e eu parei, e hoje de manhã o Senhor continuou ministrando no meu coração isso. Leandro, por que duvidastes? Temas que o Senhor trouxe sobre o meu coração, e é para você refletir sobre a sua vida, no seu casamento. Por que você está duvidando do seu casamento? Sobre a sua profissão, por que você está duvidando sobre a sua profissão? Talvez sobre a criação dos filhos, por que tem dúvidas sobre isso? Por que duvidas? E eu fiquei pensando um pouco nisso, nas situações que Deus tem trazido na minha vida. Senhor, por que eu estou duvidando? Dá uns passos para trás na história de Jesus aqui. Quando é para ter fé, quando a gente precisa entender o modelo de Cristo, quando a gente precisa, talvez, não olhar tanto para a tempestade, não olhar nada para a tempestade. Quando temos todas essas circunstâncias, por que ainda a gente duvida? Por que a gente ainda duvida que ler a Bíblia todo dia faz a diferença? Por que a gente ainda duvida que se a gente buscar uma resposta de Deus, Ele vai dar uma resposta? Por que a gente duvida que no dia da tristeza Ele vai trazer alegria? Por que a gente duvida que depois de tanto tempo no mesmo problema, Deus não vai resolver? Eu acho que o ponto-chave aqui desse texto é entender o papel de Cristo e aonde Ele está. Esse é o ponto-chave. Eu acho que o que o Senhor estava tentando falar com os discípulos é: aonde eu estou? Eu estou dentro do coração de vocês e na mente de vocês? Ou eu estou fora da mente e do coração de vocês? Assim como Jesus entrou no barco e como Jesus saiu do barco, tanto faz a situação que está acontecendo. O que não pode acontecer é os discípulos, nós discípulos, às vezes, ter Jesus para mim, como diz a Natália, Jesus comigo. É isso que importa.
é a gente entender que Jesus precisa estar aqui, na ponta da língua. A gente precisa aprender a clamar ao Senhor nisso. Então, eu vou pedir para que você, sentado mesmo, feche seus olhos. Depois a gente levanta aqui para orar um pouco. Mas eu queria especificamente orar pelas questões da dúvida. Dúvidas que o cansaço talvez está colocando sobre a sua vida. Você está cansado, às vezes, numa situação aí, você não está entendendo de Deus. Feche seus olhos para você não se distrair. As tempestades na minha e na sua vida, elas não são um acaso. Eu quero que você pense agora nos problemas. O que é um problema para você? Está claro que é um problema. A primeira coisa que eu quero te dizer é que tanto faz se foi você o causador ou se foi outra situação. Esse é um cenário que Deus quer usar. Segunda coisa é que Deus conhece os medos que você tem dentro desse cenário. Mas Deus também conhece a coragem que você tem. E Deus conhece qual é a medida da sua fé. Agora olha para tudo isso que o Senhor está construindo aí na tua cabeça. Por que duvidas? Senhor, nós colocamos diante de Ti, Deus, cada um individualmente, aquilo que não temos controle, aquilo que não, às vezes nem sabemos por que acontece. Senhor, situações que mexem conosco, mexem com a nossa estrutura, roubam, Senhor, o sono, roubam, Senhor, a paz. Jesus, o Senhor não é um Deus que nos trouxe nesse mar e nesse barco para nos afogar. Tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Oh, Jesus, revela o Teu amor a cada um aqui, Pai. Que eles possam, Senhor, enxergar o Senhor junto deles. O Senhor não nos manda até um lugar onde o Senhor já não visitou. O Senhor diz que, tua palavra diz que o Senhor tomou a chave do inferno. O Senhor sabe onde é o endereço dos lugares escuros do nosso coração. O Senhor sabe como acessa esses lugares. Senhor, nós queremos Te dar a chave, Senhor, dos problemas que nós trancamos na nossa vida, não permitindo o Senhor entrar. Jesus, abre essas correntes. Visita, Senhor, esses lugares de tempestade dentro de nós. Visita, Senhor, talvez o orgulho. Visita, Senhor, talvez a pornografia. Visita, Senhor, talvez a falta de respeito no casamento. Senhor, para muitos desses lugares nós não temos resposta e nós não sabemos lidar. Mas o que eu te peço hoje, Deus, aumente a nossa fé ali. Tira a dúvida de que seremos derrotados por esses problemas. Tire a dúvida, Senhor, de que essas situações vão nos afundar. Tire a dúvida, Senhor, de que o Senhor simplesmente não está no barco. Tire a dúvida, Senhor, de que o Senhor não conhece como tratar. Tire a dúvida, Pai, de achar que não existe, Senhor, métodos para resolver. Ah, Jesus, o Senhor
com passos tão simples, chega até nós e o Senhor nos prova. Deus, nós permitimos o Senhor entrar e o Senhor mexer nessas coisas, porque aquilo que o Senhor colocou em nós, o Espírito Santo que o Senhor depositou e deixou conosco aqui, Senhor, é muito maior do que há dentro do mundo. Senhor, as crianças estavam aqui e a Tua palavra nos diz que delas é o reino dos céus. O Senhor colocou sobre nossas mãos coisas valiosíssimas. Então nós, Senhor, queremos Te pedir, nos ajude a usar, nos ajude a crer, Senhor, naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, como a Tua palavra. Eu Te peço, Espírito Santo, dá uma palavra certa para cada pessoa neste lugar. Dá, Senhor, uma resposta certa, Senhor, para cada pessoa que entrou aqui, Senhor, sem solução, sem resposta. Senhor, nós Te pedimos, dá uma resposta certa, Pai. Dá uma resposta, Senhor, que eles possam fortalecer a fé, que eles possam andar, que eles possam ir na Tua direção, ter contigo, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nós cremos no Teu poder, sabemos que o Senhor é um Deus amoroso. Jesus, quando o Senhor nos chama de homens de pequena fé, obrigado pela chance, obrigado pela misericórdia, obrigado, Senhor, obrigado por nos entender. Mas, Senhor, mais nos interessa nessa manhã entender o Senhor do que ficar só no Senhor nos entender. Nós queremos entender aonde o Senhor está, o que o Senhor quer de nós, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, Deus. Amém e amém. Glória a Deus.